Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 94. Salmo 94. Eu queria convidar os irmãos a abrir nesse texto da palavra do nosso Deus. Texto que é uma oração, é um salmo que era cantado. Os salmos todos eram cantados e é uma oração, uma súplica. Eu queria convidar os irmãos para abrir nesse Salmo 94. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos poderão acompanhar nas suas Bíblias. Diz o texto: Ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades, falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e os órfãos assassinam, e dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo: resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-te contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente? Mas o Senhor é o meu baluarte, é o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Sobre ele faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios o destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Essa leitura da palavra do nosso Deus, hoje, Santo Domingo, primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo, é o dia de nós nos reunirmos e louvarmos a Deus. Mas não apenas isso, também dia das mães, e nós louvamos as mães, aqueles que não as têm mais, certamente a recordação, a gratidão. Aqueles que têm podem celebrar com ela e reconhecer o tanto que elas têm feito, e mesmo quando adultos, as mães estão sempre ativas, atentas e cuidando dos seus filhos, e nós louvamos a Deus por cada uma de vocês. E isso faz nos lembrar uma história, talvez você já tenha ouvido essa história, de um menino, uma criança que tinha dificuldades com a sua mãe, porque a sua mãe tinha o rosto todo deformado por conta de queimadura séria em todo o seu rosto, a ponto desse menino na escola pedir para a mãe não mais levá-lo à escola, porque os colegas, os alunos falavam dela, tinham medo e diziam que ela parecia muito com uma bruxa, e isso ele ficava muito desolado. Mas ela cuidava muito bem do seu filho, e trabalhando e cuidando, e ele foi progredindo, mas sempre com essa ideia e essa dificuldade, até o ponto quando ele faz a faculdade de Direito, ele se forma e consegue se tornar juiz. E a sua mãe sempre cuidando ainda dele, e ela era uma ótima cozinheira e fazia coisas muito gostosas. E mesmo quando juiz, e ela fazia coisas gostosas para ele, ele pedia para ela não subir lá no tribunal, deixar ali no saguão que depois ele mandava trazer para ele. Até um dia em que ela faleceu. Ele decidiu então ir ao velório, foi ao funeral.
E lá ele encontrou várias pessoas, amigas e amigos, e várias pessoas amigas dela. E quando souberam que era ele, o filho, reconheceram a sabedoria, reconheceram a boa educação que ela tinha dado e tantas coisas boas que ela falava acerca dele. E só foi aí que uma das amigas contou para ele a razão daquela queimadura. Ela tinha se queimado terrivelmente no seu rosto, porque um grande incêndio havia acontecido e o seu filho estava ali. E ela então protege, ela guarda, ainda que toda a face ficasse feia. E ele então descobriu que ela sim o protegeu e nunca disse para ele, para que ele não sentisse culpado de que ela estava daquele jeito, não estava mais com aquela beleza. Por causa dele, ele imaginasse ser então o culpado de tudo isso. É uma história que de fato fala ao nosso coração. Ela fala ao nosso coração porque quantas mães orientam, dirigem, aconselham, cuidam até os filhos grandes, mas esses filhos não obedecem os pais, não obedecem também as mães. Os conselhos estão postos e são anunciados, divulgados durante toda a vida. Mas nem sempre os filhos seguem estes conselhos e vão por caminhos bem diferentes. E ao ler esse texto, este salmo, podemos bem imaginar algo assim, não? Uma sociedade corrompida. E nós vemos que o salmo ele fala de certa maneira de súplica por justiça de Deus numa sociedade corrompida. Uma súplica por justiça de Deus a uma sociedade corrompida, diante de tantas pessoas, certamente adultos, e que estavam tendo esse estilo de vida que estava sendo denunciado, porque provavelmente não ouviram os conselhos dos seus pais, nem das suas mães. E para nós compreendermos como lidar com isso, como que nós podemos lidar com essa situação, como que o salmista lidou com essa situação, e quando olhamos essa oração, que era um salmo, era cantado, essa oração, essa súplica, nós vemos que o conteúdo dessa súplica nos ajuda a entender um pouco como lidar com essas questões, como poder apresentar diante do nosso Deus e poder, de certa maneira, cooperar para que os filhos tenham bom juízo, sejam de fato prudentes. Então vamos ver, meus irmãos, o conteúdo deste salmo em vários aspectos. A primeira parte dele, versos de 1 a 3, ele nos apresenta nesta oração, nessa súplica, um apelo ao Senhor Deus, um apelo por justiça. Senhor Deus, ele diz: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, juiz da terra, dá pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão, ou seja, se alegrarão os perversos? Ele se apresenta em oração, em um apelo. E quando a gente fala um apelo, a gente pensa numa situação extremada, numa situação em que talvez muitas tentativas já foram empreendidas, mas nenhuma delas com sucesso, e de maneira que resta muito poucos recursos, a não ser apelar. E ele faz esse apelo, essa oração insistente: Senhor Deus das vinganças, resplandece, ou seja, brilha a sua luz, porque vivemos em trevas, vivemos dias maus, Senhor, e mostra a tua luz. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele veio para iluminar, tirar a cegueira das pessoas, e ele no capítulo 9 mesmo de João, ele cura um cego de nascença, para que ele não vivesse nas trevas. Mas quem pecou, ele ou seus pais? Perguntaram para Jesus. Falaram: não, mas para manifestar a glória de
Deus, não é uma questão do pecado individual. Às vezes as pessoas sofrem, não pelo pecado individual, que fizeram alguma coisa errada e veio a consequência, mas é que nós já nascemos falhos e este mundo já nos traz as consequências, dificuldades. E apesar de tudo isso, veio mostrar a glória salvadora do Senhor Deus. Ele está apelando: exalta-te, Senhor. Ó Senhor, como que Ele está dizendo assim: olha, não fique atrás das cortinas, mas venha para frente, mostre, coloque que o Senhor é o diretor de todas as coisas, da história do mundo. O Senhor é juiz da terra, é supremo juiz. Dá pago esses que são soberbos, são cheios de si, dá pago. Eles estão brincando, eles estão rindo, estão zombando, exultando. Observe que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele nos ensina aonde tem que estar a nossa alegria. Devemos alegrar, e nos alegramos pela ceia do Senhor. É o alimento material que nos fala de um alimento espiritual. E o Senhor Jesus deu graças, agradeceu pelo alimento. Então, agradecer pelas bênçãos de Deus, dentre elas o alimento, seja espiritual, seja material. Mas também se alegrar, conforme o ensino de Jesus, nas bem-aventuranças. Lá ao final delas diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa mentirem, maltratarem, disserem tudo mal contra vós. Exultai, regozijai, porque é grande o vosso galardão. A alegria de sofrer por Cristo deve existir. Talvez na Coreia do Norte, onde a perseguição é violenta, onde impedem, eles querem que cada um seja ateu, eles querem impedir que as pessoas creiam num Deus Criador, e eles então inventam muitas histórias e não deixam a Bíblia, são terríveis ali, implacáveis. Há ali presídios com mais de 120 mil presos, cerca de 70 a 80 mil são cristãos. Porque são cristãos, e é muito difícil, é trabalho esforçado, é lavagem cerebral de dia e de noite, para desacreditar, Deus não existe, existe isso, você está vendo, ó, comida, vida, roupa, campo, trabalho, existe isso, Deus não existe. Eles querem forçar, eles têm alegria em dizer que não existe Deus, eles exultam, mas a Bíblia diz que nossa alegria, a alegria do crente, é de mesmo sofrer por Cristo, nós devemos estar alegres, porque estamos participando dos sofrimentos de Cristo Jesus. Estamos tendo prova verdadeira de que nós estamos no caminho estreito, não no largo que conduz para a perdição, mas no caminho certo. Que nós estamos alegres por imitar a Jesus, não por imitar os homens, não se alegrar porque está fazendo o que os homens fazem. E nisso, meus irmãos, nós vemos que ele faz um apelo, e esse apelo era porque certamente a malignidade estava ali acampada, estava ali bem forte, era como um império. E a Bíblia nos diz que Deus, lá em Colossenses, Paulo fala assim, que Deus nos transportou do império das trevas, ou seja, um poder muito grande, o império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou, é um filho amado, um filho que morre por amor. Ele não põe barreiras, um castelo, umas fortalezas para continuar preso nos calabouços, não. Ele liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele faz esse apelo para esse Deus que julga, que cuida, que solta e que liberta, não como os perversos que têm alegria em aprisionar. A Coreia do Norte, no seu representante maior, ela quer a todo custo ter uma bomba atômica, e ela continuamente fica fazendo ameaça para todo mundo ao redor, inclusive os Estados Unidos, que tem grande poder e é contra o sistema. Mas nós temos que orar e apelar, porque já não tem mais condições, esse homem é terrível. Nós temos que orar pela nossa nação, para que haja quebrantamento e Deus mostre a sua face, e Ele que é juiz supremo, mostre justiça, ainda que seja justiça humana falha, mas que Ele mostre isso.
E ele vai mostrar mais, meus irmãos. Ele não vai apenas apelar, tem o apelo para o Senhor Deus manifestar. Ele também tem a acusação, dos versos 4 a 7. Ele faz a acusação dos males que estavam acampando ali, aquela sociedade corrompida. Eles dizem assim: proferem impiedades, falam coisas duras, vangloriam-se que praticam iniquidade, esmagam o teu povo, oprimem a sua herança, matam a viúva, o estrangeiro e aos órfãos assassino. E diz o Senhor não vê, nem faz caso disso o Deus de Jacó. E isso, meus irmãos, é algo muito sério. Mostra a perversidade a que ponto. Por que estão destruindo os caixas eletrônicos cada vez mais com bombas extremamente poderosas? Por que o poder do tráfico andam com armas tão poderosas, metralhadoras, até equipamento do exército, cujo poder é imenso, não é para o sistema civil, é para a guerra mesmo, é para a alta destruição. E por que eles têm? Porque eles querem mostrar que eles têm poder, eles podem acabar com quem ele quiser. As pessoas são como nada, como um inseto que mata e ponto final. Trata as pessoas como coisas. Essa perversidade que ele está falando, ele diz que matam viúva, estrangeiro e os órfãos assassino. Mata as pessoas que são mais carentes de ajuda. E eles fazem pouco caso, riem, zombam, põe na internet, põe no Face, matando, roubando, estuprando, e filma e coloca aquilo. Absurdo, homens com armas e mostrando aquilo como poder. É isso que eles reclamavam, certamente na época, não com metralhadoras, mas dessa maneira, nos nossos dias, com essas tecnologias, é isso que acontece, é uma sociedade corrompida. E ele faz as acusações. Olha o que eles estão fazendo. Eles praticam iniquidade e se alegram e vivem zombando, falando: quem que vai vir aqui e vai tirar a gente do poder? Quem que vai fazer isso? Eles estão, na verdade, dizendo: o Senhor Deus não vê e Ele não faz caso. Nós é que tomamos conta de todas as coisas. Isso, meus irmãos, mostra a gravidade, a profundidade. Isso mostra por que então ele apelou. E por que ele então agora está fazendo as acusações dos males? Porque havia acampado ali um nível extremo, muito grave. Mas não é apenas isso. E ele vai não apenas apelar, ele vai acusar as falhas, ele vai também fazer como que uma análise da insensatez daquelas pessoas, e de quantos estavam com dúvida: será que eu vou para lá? Porque parece vantajoso, eles fazem, se enriquecem e ninguém os pega. Será que eu também não posso ir lá e ter uma vida melhor, uma casa melhor, ter bens, me ajuntar, me associar com ele, com esse tipo de pessoas? Olha quantas coisas ele tem. Então ele faz como que uma análise da insensatez. Ele faz uma série de perguntas, as quais todos já sabem a resposta. E são chamadas perguntas retóricas. Ele faz sabendo que todo mundo, por exemplo, de dia nasce o sol, de noite brilha a lua. Ninguém fala o contrário. De noite brilha o sol e de dia nasce a lua. A resposta é clara, é isso. São perguntas retóricas. É que ele faz essas perguntas. Quando vocês vão ser prudentes, vocês são insensatos. O que faz o ouvido não ouve? O que formou o olho não enxerga? O que repreende as nações não vai punir também? Aquele que dá conhecimento e sabedoria, será que ele não conhece todos os pensamentos? Ele não diz não o que as pessoas estão fazendo simplesmente, mas o que passa na mente. Será que ele não sabe? Ele é o dono da sabedoria, ele que vê todas as coisas. Ele fez até o olho da gente para ilustrar isso que ele vê, o ouvir, o falar, o agir, todas as coisas. Ele mostra a insensatez, achando que do nada surgiu as coisas, e não tem Deus, você pode fazer o que você quiser. Muitos creem que quando morre simplesmente é como uma televisão, um aparelho, que você desliga e acabou.
não tem mais nada, zero, aniquila, acaba. Creem nisso. E tem muitas seitas anunciando aniquilamento, que passa na televisão, você tome cuidado. Está cheio de seita falando que é aniquilamento. Não é aniquilamento. Não acaba. A Bíblia não diz que acaba, é vida eterna ou morte eterna. E para esses que agem com imprudência, exatamente aqueles que não ouvem conselhos, né? Quando Jesus, no livro do profeta Isaías, é anunciado o Filho de Deus, o nascimento dele, diz: e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Um conselheiro que vai ser sem igual. E no Sermão do Monte ele traz vários ensinos, instrui as pessoas. Começa no capítulo 5 de Mateus, termina no capítulo 7 de Mateus. No final do 7 diz que todos ficaram admirados do ensino que ele trazia ali, porque ele falava a verdade do Deus que fez o olho e enxerga tudo e sabe de todas as coisas, ninguém pode fugir. Eles estavam pensando que podiam fugir. Existe um juiz, e o nome dele não é Muro, não. E olha que o Muro é bom. E olha que aquele juiz, vamos dizer, é dos nossos. É crente em Cristo Jesus e tem feito um trabalho de altíssimo nível, de alto gabarito. Nunca, jamais na história do país, nunca, e a palavra é forte, é nunca mesmo, vimos um juiz com tanta disposição, energia e perseverança e coragem de enfrentar poderosíssimos, porque o Senhor vai com ele. Mas existe o Senhor que é soberano juiz, Rei da terra, cujos salmos que encontra o 94, eles andam em grupos, né? Falam coisas semelhantes, por isso que eles andam em grupo. 95. No final diz: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele é juiz. 96. Folgue o campo e tudo que nele há, regozije a terra, as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Ele é juiz, ele vem julgar. E o 94 está incluído nisso, nesse juízo. E é por isso que ele está clamando aqui, está falando dessa análise da insensatez. Mas mais ainda, apesar de estar com um coração, vamos dizer, pesaroso diante de uma circunstância tão difícil, ele apela, orando, suplicando a Deus, mas ele também tem anelo, ele tem, melhor dizendo, ele tem anseio. Ele tem anseio, meus irmãos. Versos 12 a 15, ele muda, vai mudando um pouco o tom, e ele vai dizendo assim: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para andares no descanso dos dias maus, até que abra a cova ao ímpio. Ele fala do seu anseio. Ah, Senhor, que bom, mais do que feliz são aqueles que o Senhor repreende, e eles se arrependem, voltam para o Senhor e buscam a tua lei, para que então ele tenha um descanso, e eles aguardem o dia daqueles maus chegar ao fim. Eles fazem isso e pensam que vão fazer um império. Teve império romano? Teve. Teve império assírio? Teve. Na história da humanidade, nós vemos que começou com o império assírio, depois dele veio o império babilônico. Depois do Império Babilônico, o Império Persa, Medo-Persa, de Ciro, Dario, na época lá de Daniel, por exemplo, profeta Daniel, vários. E o Império Romano, o Império Grego, o Império Romano, mas todos eles vieram abaixo. Tem começo, meio e tem fim. O nosso Deus dura para sempre. As suas palavras passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Diz ele: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio, eu sou o fim. Ele é eterno, o que era, o que é e o que há de vir. A ele a glória, ele é glorioso, e ele é o anseio. Ah, Senhor, o Senhor nos corrige para não querer fazer igual a eles, e dá bons dias para a gente, e a gente aguarda que o fim deles chegue.
Verso 14: pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desprezar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos de coração reto. O Senhor vai fazer justiça e vai ver que tem um soberano, e é esse que é bom, ele faz justiça e nós vamos segui-lo. É o anseio dele de chegar. Nessa oração ele fala: Senhor, nós somos mais do que felizes, nós sabemos que o Senhor é poderoso. Ele para de falar dos males dos outros, ele para de fazer uma análise dos erros, ele se achega ao Senhor Deus e vai tendo esse anseio, vai mudando e vai mudando cada vez mais, porque no verso 16 a 19 ele tem na sua oração, na sua súplica, alento, descanso, conforto. E veja só o que ele diz: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Ou seja, se o Senhor não refreia o mal, ele diz: eu já estava na região do silêncio, já teria padecido há tempos. A igreja não vai acabar, porque Jesus prometeu isso. E você olha as promessas de Jesus, ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno. O inferno é terrível, mas as portas essa porta terrível não vai prevalecer. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso mais do que tudo, e Ele destrói essas portas, Ele adentra, Ele arranca e tira do pecado, tira do império das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele é poderosíssimo, sem igual. E esse é o alento. Quem há que se levante para estar comigo, defender? Quem? O Senhor. O Senhor Deus se levanta. Se não for a Ele, Ele restringe. Muitas coisas vão acontecer, e sabemos que nos últimos dias, cada vez mais coisas terríveis vão acontecer, mas vamos sempre lembrar das promessas e orar as promessas do nosso Senhor Jesus, porque aqueles dias seriam terríveis. Diz que eles foram abreviados, porque também senão ninguém suportaria. Ele tem todo o controle, Ele tem graça comum, tem a graça salvadora que envia para salvar em Cristo, e tem a graça que não é para salvar a pessoa da perdição, mas é para manifestar a sua bondade nessa vida, nessa presente era. E Ele manda graça, manda conforto. De noite pode vir o choro, mas de manhã vem alegria. Ele manda essa graça, meus irmãos. Quem? Esse texto, meus irmãos, ajuda muito a entender que eu e você, nessas horas, nós devemos continuamente orar sem cessar, orar pelo nosso país, porque também acampa homens como estes. Já começou, logo lançou, o Mackenzie lançou agora, numa parceria já de anos, foram trabalhando com um instituto norte-americano de cientistas da mais alta qualidade, da mais alta profundidade, PhD, pós-PhD, homens de conhecimento extraordinário, mas que não acreditam na lei, ou melhor dizendo, na teoria da evolução. E o Mackenzie abriu agora o Instituto de Design Inteligente, para que mostre que tudo coopera para existir alguém tão poderoso que junta todas essas partes. E já isto é usado no que os homens chamam de ciência. Na ciência forense é usado o mais puro ensino de design inteligente, para pegar os malfeitores, os criminosos. Eles usam a teoria do design inteligente, e funciona porque é de Deus. Mas eles falam: não, mas a ciência já usa. E eles já estão zombando do Mackenzie. É historinha, estão acabando com a ciência. Não está acabando com a ciência, não, está mostrando a verdadeira ciência. Quem se levantará para falar contra os perversos? Eu e você. Nos unir e orar, para que a malignidade
seja desfeita, para que o Senhor tire as pessoas da cegueira e venham para o Senhor Deus. E é por isso, meus irmãos, que ele termina mostrando a última parte da sua súplica por justiça para uma sociedade corrompida. Contém uma atmosfera de justiça, uma atmosfera positiva da justiça de Deus. Ele fala: mas o Senhor é o meu baluarte, o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles fez cair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Termina exatamente de maneira positiva, falando: todos esses perversos vão ter o que merecem. Todos eles que zombaram. A Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se... Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Eles estão semeando com fartura, vão colher abundantemente. Vão colher abundantemente. É uma sociedade assim, meus irmãos. E isso, meus irmãos, nos ajuda, encerrando, nos ajuda a compreender que nós enfrentamos as coisas difíceis do mundo, os erros que estão acampados, nós enfrentamos com oração. Jesus mesmo diz no momento mais difícil, um dos mais difíceis, antes de ir para a cruz, mas expressando: a minha alma está profundamente triste até a morte, e o seu sangue caía como gotas de sangue, um momento de dor profunda, e ele expressa isso literalmente falando, e ele enfrenta com oração, suplica a Deus, se possível passa, se não seja feita a tua vontade. E aqui ele pede justiça, aqui o autor pede justiça. Talvez essa oração pode ser feita, talvez não, essa oração pode ser feita por qualquer irmão, qualquer pessoa, e inclusive uma mãe. O meu filho, a minha filha, eu ensinei tantas coisas, procurei, me esforcei, de fato me esforcei, fazer e ensinar até por exemplos, mas ela resiste grandemente. Essa é uma sociedade que resiste aos ensinos, e é uma oração que uma mãe pode fazer. Apele para o Senhor, porque Ele tem poder. Muito pode a súplica do justo. Jesus desafia, e Ele nos chama ao brio. Quando no capítulo 18 de Lucas ele fala assim, conta a parábola daquela viúva que pedia, e o juiz iníquo não queria saber, mas de tanto insistir ele atende, ele diz: quanto mais vosso Pai. E aí inicia dizendo: o dever de orar sempre, nunca esmorecer. E ele termina com a pergunta: quando vier, né, quando terminar tudo, haverá fé na terra? Haverá pessoas que estão dispostas a continuamente pedir, e quando então está pedindo, vem o Senhor? Jesus fala: pronto, agora tudo vai se resolver definitivamente. É orar, meus irmãos. Apresente as coisas erradas, mostre os erros, não mostre porque Deus não saiba, mas mostre os detalhes, porque você está vendo. Dê os detalhes porque você está vendo. Mostre a insensatez dele e mostre a sabedoria para comparar. Mostre a insensatez dele para comparar a grandiosidade da sabedoria. Para a gente ver grandeza precisa de 2 pontos. Você sair de um lugar e ir para o outro, você precisa de 2 pontos. É o ensino da matemática que vem da sabedoria de Deus. Para a gente saber se é grande ou é pequeno, precisa de 2 pontos, para 2 referências. Deus estabeleceu essa regra. Então quando você mostra a insensatez, a grandeza da insensatez, aí você vai ter dimensão do tamanho. E quando olha para Deus, você vê a imensidão. Por maior que seja a loucura dos homens, é absurdo a grandeza de Deus. Porque os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória a ser revelada no porvir. Meus irmãos, nós devemos nos unir. Quem virá comigo? O Senhor está me ouvindo, mas quem mais vai unir? Vamos nos unir e orar pela nossa nação. Como Jonathan Edwards, século XVIII, orou fervorosamente, ele e muitos oraram. Veio avivamento nos Estados Unidos.
porque eles oraram. E ali houve muitas e muitas pessoas se convertendo. Nós temos que orar. Você sabe, a situação da Venezuela não está nada fácil, mas tem um grupo ali, não é grande não, mas tem um grupo orando, e o sistema maligno vai ser posto abaixo, a mentira que eles têm pregado vai cair, a máscara vai cair, porque tem um povo orando. Eu e você precisamos também. Tem muita gente mentindo, tem falando que alguns presidenciáveis são o Salvador. Ninguém é o Salvador, só tem um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos são falhos. Não tem Salvador senão Cristo Jesus. Nós temos que orar, e isso vai trazer alento para a gente. E como estamos falando das mães, queria pedir para Ruth, põe ali um projeto da nossa igreja presbiteriana, das mulheres, que chama Projeto Ana. Projeto Ana, está no área de trabalho. Projeto Ana. Ana é o nome da mãe de Samuel, que orou para que nascesse. Então, ela era estéril e Deus abençoou. E por conta disso, então, usando essa palavra Ana como acróstico, A-N-A, a imagem está fortalecendo aí. Ana, A de auxiliadora, zelando pelos filhos. N, não se descuidando deles, mas agindo com orações por eles e com eles. As mães, quando oram de joelho, os filhos se põem em quê? De pé. Mães de joelhos, filhos de pé. É um ministério de todos nós, inclusive o ministério das mães. Orar pelos filhos, orar para que Deus abençoe os filhos desde, talvez solteira, quando vai ser um dia, tem o sonho de ser mãe, casar e ser mãe. Quando casar, orando. Quando estiver grávida, orar. Quando nascer, continuar orando. Quando as crianças tiverem, vai ensinar também a orar com e por eles. E vai orando. Ah, Senhor, dirige. Ah, Senhor, abre o coração. Para que, ó Deus, a fé em Cristo seja dele. Esse menino, essa menina, entregue o seu coração a Cristo Jesus, ó Pai. E seja um homem, uma mulher de valor na tua presença, Senhor. Vai orando para que essa situação não aconteça. Essa situação triste. Nós temos que se colocar como intercessores uns dos outros.